Olá, meu amigo, minha amiga. Eu acabei de ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre os diversos pedidos que foram feitos pelas defesas dos membros da Orcrim comandada pela figura do senhor Jair Bolsonaro, em que ele deferiu poucos desses pedidos. A maior parte, obviamente, não tinham os menores fundamentos. Mas o que chamou atenção não foi aquilo que foi pedido, foi aquilo que não foi pedido. Porque, como dizia a vovó, quem cala, consente. Evidentemente, nós sabemos que na fase do interrogatório, o réu ele tem o direito de ficar calado. Bom, mas passada essa fase, onde vários réus fizeram vários depoimentos incriminando o chefe da Orcrim, chama atenção o comportamento da defesa de Bolsonaro, que está jogando para a torcida, chamando atenção para outras coisas absolutamente irrelevantes, como, por exemplo, o pedido inútil para anulação da delação de Mauro Cid. Mais cedo, no nosso primeiro encontro de hoje, eu achei até que essa história iria ter um desdobramento mais longo, mas o ministro Alexandre de Moraes já fulminou, já terraplanou todo o terreno para que o processo siga e essas figuras sejam responsabilizadas pelos crimes que cometeram contra todos nós. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, vou pegar aqui os pequenos trechos aqui, alguns pequenos pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes e vamos completar aqui com algumas atualizações do que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso portal se você ainda não é inscrito, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. É uma forma de você ajudar a impulsionar o nosso portal para mais pessoas como você. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui, recapitulando algumas coisas. Em primeiro lugar, mais um abacaxi lá para o senhor Jair. Olha, ele vai ter que gastar mais uma graninha forte com os advogados, porque a capivara, como se diz no ambiente policial, né, ou seja, a penca de crimes pelos quais a criatura está respondendo e irá responder, está aumentando a cada vez mais. Então, ele já gastou uma grana, vai gastar muito mais dinheiro, né? Os advogados não devem estar nada tristes com isso, porque eles já sabem, já conversaram com o Bolsonaro dizendo, olha, te defender é uma causa impossível, mas a gente vai tentar aqui fazer uma farofa para você ficar o mais tempo livre possível, né? Se é que não se está pensando, ou eles não estão pensando em outras alternativas, né? Como a fuga e depois lá na frente uma prisão domiciliar. Mas isso aí será uma outra história. Eu acredito até que uma prisão domiciliar não vai rolar não, ele vai ter que ir para a cadeia mesmo. Mas isso a gente vai conversar outra hora e eu vou explicar por quê. Bom, Polícia Federal conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem e diretor da agência. Então, é mais uma situação que agora está na mesa do Procurador-Geral da República para ele oferecer denúncia ou não oferecer denúncia contra essa penca de novos membros da Orcrim de Bolsonaro. É um ramo dessa Orcrim. E agora nós vamos ver mais um capítulo de pessoas envolvidas com um problema maior agora para o Carluxo, né? Que já estava sendo sondado para se candidatar como senador pelo estado de Santa Catarina, e mais uma tramóia do clã Bolsonaro, né? Arrumar um domicílio de Araque para uma pessoa representar um estado que ele nunca colocou o pé, que ele nunca tem absolutamente nenhuma ligação. Mas o que é ética, o que é moral, o que é princípio para o clã Bolsonaro, não é verdade? Enfim. Então, a coisa para ele está complicada a partir de hoje, muito mais complicada. Advogado diz ter prova que Cid usou o Instagram e pede para anular delação. Foi um dos pedidos que foram feitos hoje, ontem, pelos advogados lá dos vários réus nessa história toda. Agora, o que é esquisito, que eu comentei aqui com vocês, é que o advogado dizer que não sabia, que o Mauro Cid já estava no acordo de delação premiada, e ele está com essas gravações, com esses áudios, com essas mensagens trocadas entre ele e Cid, desde janeiro de 2024. Então a criatura ficou com essas gravações durante 1 ano e 6 meses praticamente, 1 ano e 5 meses, e resolveu soltá-las só agora. Por que não questionou a delação lá atrás, não é? Então, é impertinente, totalmente extemporânea essa solicitação, e o ministro Alexandre de Moraes já passou a régua, né? Falou, olha, questionar a delação premiada agora por conta disso
não vai colar, não. Sorte do Mauro Cid, porque se essa delação ela fosse jogada no lixo, o Mauro Cid zeraria a situação dele, dos familiares todos, e ele ficaria com uma situação muito complicada. Mas o ministro entendeu que não houve nenhum tipo de comprometimento em relação à delação premiada. Trama golpista. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a cariação entre Mauro Cid e Braga Neto. Daí eu chego aqui na petição, né? A petição, aliás, não, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim, ele dá um despacho aqui relacionado aos 8 réus, que tinham prazo até ontem para fazer as suas solicitações de algum tipo de diligência, enfim. E muitos pediram alguma diligência. O Ramagem, por exemplo, o advogado Ramagem, não pediu absolutamente nada. Mas aqui, na página 5, nós temos aqui o pedido que foi feito pela defesa do senhor Jair Bolsonaro, que requereu a reabertura do prazo previsto no artigo 402 do CPP, após a manifestação do Procurador-Geral da República e correr ao delator, ressaltando que o réu delatado tem o direito de falar por último. Destacou ainda que o prejuízo na aplicação do prazo comum, além do presente caso, no caso delator, restou evidenciado pelas últimas movimentações processuais, uma vez que a imprensa divulgou troca de mensagens realizada pelo réu colaborador Mauro Cid acerca de seu acordo de colaboração. Requereu assim a rescisão e anulação do acordo de delação premiada do corréu Mauro Cid, reiterando-se aqui o pedido formulado na defesa prévia. Mas aí o que eu chamo a atenção é o seguinte: aí a defesa do Bolsonaro pediu o seguinte: o registro das trocas de mensagem do Mauro Cid com o advogado que apareceu com essas mensagens agora, enfim, dados sobre essas comunicações aí. Uma série de pedidos, né? Mas olha só que interessante, esses pedidos aí, tudo bem, os advogados do Bolsonaro devem estar dizendo para ele: olha, nós fizemos aqui uma série de pedidos, estamos trabalhando pelo senhor capitão. Mas tem uma coisa que não foi pedida, aliás, várias coisas, né? Que é uma acariação entre todos os réus que comprometeram o Bolsonaro até o último fiapo de cabelo e o que ele teria a dizer. Porque se o Bolsonaro tem a verdade nas mãos, se a verdade vos libertará, por que ele não contestou nenhum dos depoimentos dos réus? Por que ele não pediu uma acariação com os outros corréus? Por que ele não pediu uma acariação com o Mauro Cid, para ser confrontado ali, para ver quem é que estava dizendo a verdade? Por que ele não pediu uma acariação com o brigadeiro Batista, que podia ser feita uma acariação? As acariações não são feitas somente entre corréus, podem ser feitas entre réus e testemunhas, entre os personagens ali envolvidos no processo penal. Só que não houve nenhum pedido. Então, como diria a vovó, quem cala consente. É óbvio que os ministros da Suprema Corte, o Procurador-Geral da República, quando eles forem fazer os relatórios, no caso o Procurador-Geral da República for fazer a sua alegação final, ou seja, o relatório de tudo, ele vai levar isso em consideração, que todas as questões que foram apresentadas no curso do processo e todos os depoimentos feitos pelos corréus não foram contestados pelo réu maior, o chefe da Orcrim, em nenhum momento. Muito pelo contrário, né? Ele pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, se comportou ali com toda a fidalguia, todo o controle, para não gerar nenhum tipo de melindre. Porque o Bolsonaro e a defesa do Bolsonaro sabem que todos os corréus tinham também mais algumas munições guardadas, porque ninguém disse tudo aquilo que aconteceu. Tudo aquilo que nós estamos vendo nesse crime, ou nos crimes, são frutos da investigação da Polícia Federal e de diligências determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Procuradoria-Geral da República. Imaginem só o que essa gente conseguiu destruir, o que eles conseguiram esconder, o que eles conseguiram dissimular, pessoas que eles esconderam, figuras que estavam envolvidas com essa trama toda, que não foram apanhados ou não existiam contra eles provas contundentes para que eles também estivessem no meio dessa história toda.
Então, o comportamento da defesa do senhor Jair Bolsonaro é o comportamento de uma defesa que já transparece para o julgador, que para a torcida, para a sociedade é uma coisa. Agora, transparece para o julgador ou julgadores e o Ministério Público que, de fato, tudo aquilo que foi apresentado e não foi contestado passa batido como fato presumivelmente ou fatos presumivelmente verdadeiros ou simplesmente atestados como verdadeiros por ele. É uma coisa muito estranha, né? Pelo menos, levando isso em consideração, que a figura do criminoso mor da nação, ele estivesse dizendo a verdade em pelo menos algum ponto. Fato esse que, pelo que eu estou mostrando aqui para vocês, não aconteceu. Então, eu achei mais cedo que nós teríamos mais emoções hoje, mas não rolou não. E sobre esse pedido de anulação da delação premiada, como eu disse para vocês mais cedo, a lei que cuida da delação premiada dá ao juiz da causa a faculdade de anular a delação ou não anular. Então, essa coisa, para mim, mais cedo, tinha ficado pendente. E isso está no artigo 4º da Lei 12.850, aqui no seu parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido. Poderá é uma expressão de faculdade, né? Deverá ou terá que ser rescindido. Em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. No caso, o Cid, ele omitiu ali essa ligação, essa conversa toda aí que ele teria com o advogado, que hoje foi entrevistado na Globo News e ficou em maus lençóis, porque a pergunta que não queria calar foi essa, né? O senhor está com essas conversas guardadas há 1 ano e 5 meses, e só agora o senhor achou que isso tinha alguma relevância para pedir só agora a anulação da delação premiada? Obviamente, não agiu de boa fé a defesa de Mauro Cid, e a técnica jurídica aplicada também não funcionou absolutamente nada. Aliás, não é advogado de Mauro Cid, é advogado do Marcelo Nogueira, Marcelo o outro Corréu lá, da Orcrim de Bolsonaro, né? São tantos que a gente às vezes não guarda. Marcelo Câmara, a gente tem guardado o nome dessas criaturas todas. Então, gente, em resumo é isso. Sem maiores delongas, essa fase está liquidada, teremos agora a cariação entre o Mauro Cid e o Braga Neto, e teremos uma outra envolvendo o general Freire Gomes e o Anderson Torres, mas foram as únicas acariações que foram deferidas. O resto, sem nenhum tipo de efeito, vida que segue, filas que andam, cadeia sendo já preparada para receber muitas dessas criaturas, né? E a figura maior dessa Orcrim chefiando, né, a comitiva. E não fiquem imaginando que a coisa será muito fácil para o senhor Jair, não, viu? Nenhum sentido. Nenhuma tentativa de fuga, nenhuma prisão, não vai ter vida fácil para ele, não. Mas ele merece, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!